tua presença. Mas é Jesus que está dizendo: essa igreja ama você. Essa igreja ama você. Amém? Seja bem-vindo, viu, Maísa? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te ilumina, que Deus te aleluia, amém, Jesus. Igreja? Glória a Deus. Amém? Bate as palmas da glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Vamos ficar Jesus. de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Livro de 2 Reis. Aleluia, Jesus. Capítulo 4, amém? Amém. Glórias a Deus. Glória a Livro de Deus. 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, avisando os irmãos que à tarde nós estamos aqui num grande culto, amém, igreja? Amém. E à noite também, são 3 horários, né? Os irmãos que não sabem, né? O culto de sexta-feira, semana que vem, ele vai ser transferido. Eu falei que não ia fazer, mas é como eu falei, a gente não se manda, quem manda na gente é Deus, né? É E o verdade. Senhor falou comigo, coloca o culto de sexta-feira para segunda, amém? Porque esse culto é um culto forte, é um culto de jejum, é um culto de muita oração, de poder. E o Senhor falou comigo, coloca esse culto para mim poder estar, aleluia, cercando a minha igreja e cercando a minha igreja, as minhas servas, amém? Amém. A semana que vem, sem ser essa, né? Essa de hoje, a outra é o congresso, o aniversário da igreja. Está convidada, viu, Mamaísa? Para estar aqui. Será dia 19, será dia 20. Amém? A igreja pentecostal faz 20 anos. Amém, irmão? Que nós estamos aqui nesse lugar com muita luta. Aleluia, Jesus. Mas até aqui Deus, Ele tem nos ajudado. Glória a amém? Deus, aleluia, Até aqui Jesus. Deus, Ele tem nos sustentado e vai continuar. Aleluia. E vai ser na Glória a segunda-feira, Deus. no feriado, agora dia 15. Aleluia. Amém? Que é o culto da desmancha da macumba. Vai ser transferido para segunda-feira. Vai ser igual sexta-feira. De manhã, à tarde e à noite. Tá bom, meus irmãos? E vocês estão Amém. convidados para estar aqui. As irmãs que já conhecem o trabalho já sabem como é que é, né? Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 4. Amém? O título da mensagem fala: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levá-lo, os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: O que tem? Aleluia, o que há de fazer? Declara-me, porque o que tem em tua casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, e os vasos vazios, não pouco. Então, aleluia, entra e fecha a tua porta, e sobre ti, sobre teus filhos, deita, aleluia, o azeite em todo aqueles vasos, e põe à parte, aleluia, que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta, e sobre teus filhos, e ele trazia os vasos, e ela o enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos, e disse o teu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém disse: Não há mais vaso nenhum. Então, aleluia, o azeite parou. Então veio ele, fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vai e vende o azeite, paga a tua dívida, aleluia, tu e todos os seus filhos, vive, aleluia, do resto. Amém? Amém. Levanta as Bíblias, fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo, através da sua palavra. E bate as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Mais forte, Jesus. igreja, as palmas. Glória a Deus, aleluia, Mais Jesus. forte, pode glorificar. Glória a Pode Deus. bater as palmas, pode dar glória. Aleluia, Pode Jesus. glorificar o nome do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Meus amados, vamos prestar atenção na palavra. A Bíblia está falando aqui conosco, amém? Acerca dessa mulher viúva. Aleluia, essa mulher, ela era uma mulher viúva. E para completar, meu irmão, aleluia,
O marido dela morre e deixa ela com muita dívida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que os credor, aleluia, veio até a casa dela para poder cobrar aquela dívida do marido, aleluia, qual o marido tinha deixado. E a Bíblia diz que ela não tinha nada dentro de casa, ela estava desprovida, ela estava numa situação financeira bem complicada. Ela não tinha nada, ela só tinha um pouquinho, aleluia, de azeite, um pouquinho de farinha para poder fazer um bolo, comer ela e comer os teus filhos e aguardar a morte. Mas a Bíblia vai dizer, querido, aleluia, que o Senhor, Ele nunca chega tarde. O Senhor, Ele sempre vai chegar no momento da tua vida, é que você acha, aleluia, que está tudo perdido, é que você acha que está tudo acabado, é que, aleluia, o diabo está dizendo, olha, desiste, aleluia, sai da igreja, aleluia, para de fazer campanha, para de orar, para de buscar, porque é nesse momento que o diabo, ele se manifesta para poder querer te abater, poder, aleluia, poder dizer que não tem mais jeito. Louvado seja Deus. A Bíblia não relata, aleluia, mas eu creio que o diabo talvez estava dizendo para a mulher, olha, teu marido era crente, teu marido servia a Deus, olha aí a situação que ele te deixou você endividada, deixou você sem nada, você só tem dentro da tua casa os teus filhos, aleluia, o que é que você vai fazer? Só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, crê nos seus profetas e prosperarei. E a Bíblia diz que o Senhor, aleluia, Ele não tinha abandonado aquela mulher, como o Senhor também está dizendo que Ele também não te abandonou, como o Senhor está dizendo, aleluia, que Ele não esqueceu de você. Glória a Deus, aleluia. Está dizendo para você nessa manhã, ainda que tu passar pelo vale da sombra da morte, todavia o Senhor vai estar contigo nesta peleja, como o Senhor estava com aquela viúva. E a Bíblia diz que o credor, aleluia, veio para poder cobrar aquelas dívidas que o marido tinha deixado para ela, e ela só tinha aquele pouquinho de azeite, ela só tinha aquele pouquinho de farinha, aleluia. Os credor ia levar os filhos dela, aleluia, para ser escravo, mas Deus se lembrou daquela viúva, Deus se lembrou daquela viúva, como Deus está lembrando de você nessa manhã, e Ele já está liberando uma palavra, aleluia, para me liberar para você, aleluia, que é neste pouco que você tem, é que Ele vai fazer uma grande multiplicação, é nesse pouco, aleluia, que você tem, que Ele vai multiplicar. Aleluia, não se preocupa com pouco, deixa que o pouco Jesus trata, não se preocupa com o pouco, deixa que o pouco Jesus está vendo, Jesus reconhece esse pouco que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, talvez você está desanimada, fraca na oração, talvez você está desanimada, cansada, aleluia, das lutas, aleluia, e isso está fazendo com que, aleluia, você Jesus. fique cansada, você fica Glória desanimada, a Deus, batida, aleluia, isso está te enfraquecendo, as tuas forças estão diminuindo, mas o Senhor está dizendo para mim, para dizer para você, não se preocupa não, aleluia, que eu sou especialista em colocar azeite na tua botija, não se preocupa não, porque eu sou especialista, aleluia, em dar fartura onde não tem fartura, não se preocupa não, de calabão de comanábia, que eu sou especialista, labracandarábia, em encher botija daquele que está vazio, está fraco espiritualmente, está dizendo, eu vou encher a tua botija hoje, está desanimado espiritualmente, está dizendo, eu vou te dar alimento, porque aquela farinha simbolizava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, simbolizava a presença de Deus, aquela farinha simbolizava, aleluia, um grande alimento para a vida daquela mulher. Glória a Jesus, E aleluia. nós sabemos que pela palavra, igreja,
que naquela época quem tinha azeite tinha tudo, porque naquela época o azeite, aleluia, ele servia para poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, como remédio. Naquela época o azeite servia, aleluia, para colocar dentro das lamparinas, para poder acender os candeeiros. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite naquela época ele era de grande valia, e o diabo justamente ele vai dentro da casa daquela mulher para tirar o que ela tinha de mais valioso. O diabo ele vai dentro da casa daquela mulher para tirar o que ela tinha de mais precioso, que era o azeite, que era a presença do Espírito Santo, que era a farinha que representava o pão da vida. Mas Jesus naquele momento estava mandando um profeta, aleluia, dentro da casa dela, para poder, aleluia, dar de volta o que o diabo tinha tirado dela. O Senhor estava mandando naquele momento um profeta para devolver o que ela tinha perdido. O Senhor está mandando dizer nesta manhã para você, aleluia, aquilo que o diabo tirou de você, Deus vai te dar. Aquilo que o diabo roubou de você, Deus vai te entregar. E Ele está mandando dizer para você que Ele não vai dar um punhado, não, Ele vai dar em dobro. Ele vai dar de uma maneira tão grande, aleluia, que vai sobrar para você, vai sobrar para tua casa, vai sobrar para tua família, vai sobrar para quem mora do teu lado, vai sobrar para aqueles que estão precisando, porque o Senhor está dizendo que Ele vai dar uma quantidade tão grande que você vai ter para ajudar quem precisa, que você vai ter para ajudar quem está necessitado, que você vai ter para ajudar, aleluia, aquele que não tem, você vai ter para ajudar. Glória a Jesus, aleluia. Porque a Bíblia diz, aleluia, que a multiplicação foi tão grande, aleluia, na vida daquela mulher, louvado seja Deus. E o profeta Eliseu chegou para ela e disse, aleluia, agora vai, aleluia, louvado seja Deus, e leva para os teus vizinhos. Você vê que a multiplicação foi tão grande, aleluia, que ela teve que pegar vaso emprestado. O que é que eu entendo com essa palavra, querido? Aleluia, quando Eliseu manda pegar vaso emprestado, Eliseu estava chegando dentro da casa dela e estava dizendo, olha, eu não só vim para abençoar você não, eu vim para abençoar aqueles que moram do teu lado, eu vim para abençoar aqueles que moram aqui com você, porque eu estou vendo a tua necessidade, e eu estou vendo a necessidade daqueles, aleluia, que são seus semelhantes, eu estou vendo a necessidade, aleluia, também da tua família, eu estou vendo a necessidade daqueles, aleluia, que moram junto com você. Oh Jesus, aleluia, Jesus, glória a A Bíblia Deus. vai dizer, querido, louvado seja o Aleluia, nome do Jesus. Senhor. Glória Aleluia, a Deus. louvado seja o nome do Senhor. No versículo, aleluia, no versículo, louvado seja Deus. 7, aleluia. A Bíblia diz que disse assim, então veio ele e fez saber, aleluia, o homem de Deus, e disse, vai e vende. Olha aí, vai e vende. Então significa, aleluia, que foi tanta, aleluia, fartura na casa daquela mulher. Aleluia, que ela ficou abastecida. Ela ficou glória a abastecida, Deus. aquela mulher, aleluia. Ela não precisou mais ficar endividada. Aquela mulher não precisou mais dever a ninguém. Aquela mulher não precisou mais pedir nada a ninguém. Aquela mulher não precisou mais de ninguém. Porque, aleluia, aquele que serve a Deus, ele tem fartura. Aquele que anda na presença de Deus e confia, aleluia, ele não tem por que se queixar. Pode estar faltando hoje, mas Deus está dizendo, eu estou chegando para multiplicar. Pode estar faltando hoje, Deus está dizendo, eu estou chegando para te entregar aquilo que eu prometi. Pode estar faltando hoje, mas Deus está dizendo, aguarda mais um pouquinho, porque a providência está chegando. Pode estar faltando hoje, mas Deus está dizendo, aguarda, descansa, porque a providência está chegando para repreender esse espírito de miséria.
eu creio, aleluia, que os vizinhos olhavam para aquela mulher, aleluia, via aquela mulher como uma mulher crente, via aquela mulher como uma mulher serva de Deus. Talvez, aleluia, dizia: olha aí, serve a Deus e está passando necessidade, olha aí, serve a Deus e está passando fome. Irmão, porque para ver desgraça, aleluia, é o que mais tem pessoas para ver tua derrota. Irmão, para ver desgraça é o que mais tem pessoas para ver tua derrota. Mas a desgraça chegou na casa daquela mulher, mas junto com a desgraça, aleluia, veio a bênção, veio a bonança. Deus está dizendo: a desgraça, aleluia, fome, aleluia, a dívida pode bater batido na tua porta, mas eu estou chegando, rabacando e comanábia, eu estou chegando para dar solução, eu estou chegando para poder, aleluia, trabalhar, entrar com providência, eu estou chegando para mostrar para aqueles, aleluia, que duvidou do meu poder na tua vida, eu estou chegando para mostrar para aqueles que não acreditavam que eu posso fazer na tua vida, eu estou chegando para mostrar para aqueles, aleluia, que achou que tu ia acabar na miséria, eu estou chegando para mostrar para aqueles que achou que teus filhos seriam entregues na mão do diabo, eu estou chegando para mostrar para aqueles que achou que você precisava bater de porta em porta e pedir algo para alguém, eu estou chegando para mostrar que eu ainda sou Deus que supre necessidade. Quem crê, levanta a tua mão da glória a Deus. Glória a Jesus, Levanta a tua mão da glória a Deus nessa manhã. glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, para nós, aleluia, que o profeta disse para ela: vai e vende o azeite e paga toda a tua dívida e vive do resto. Olha aí, irmão, a profeta chegou na casa dela e disse para ela, então simboliza que aquela mulher estava toda endividada, além de estar passando necessidade, além de estar passando fome. Você está entendendo? Nós estamos falando de um Deus aqui nessa manhã, um Deus que supre a tua necessidade. Nós estamos pregando um Deus, aleluia, que Ele diz na tua palavra que o justo, aleluia, não mendigaria o pão. Nós estamos pregando um Deus aqui, aleluia, aleluia, que Ele ainda manda fartura. Nós estamos pregando um Deus aqui que não deixa os teus filhos mendigar sem precisar nada. Se você crê que Deus está trabalhando, está entrando com providência em toda a área da tua vida, levanta a tua mão da glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Dizendo assim como azeite, aleluia, glória a Deus, na casa aleluia. daquela viúva, a minha presença vai entrar na tua casa, a minha presença vai entrar na tua família, a minha presença vai entrar na tua vida. Alabraçai de comanábia. O diabo tentou tirar a presença, aleluia, da casa daquela mulher. O diabo tentou roubar, aleluia, aleluia, o pão da vida da casa daquela mulher. Mas o profeta chegou ali, aleluia, com a multiplicação para a vida dela. Glória a Jesus, aleluia. Pode dar glória a Deus nessa manhã. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. E quando aquele credor chegou, aqueles credores foram lá para poder acabar, destruir a vida daquela mulher. Eles foram lá para acabar de arrebentar a vida daquela mulher. Eles foram lá para poder, aleluia, acabar de destruir a vida daquela mulher. Mas Jesus chegou. Como Jesus chegou ali naquele funeral daquela viúva de Naim, porque a Bíblia diz que aquela mulher estava. Oh, glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Paralisar a tristeza. Eu estou chegando para poder tirar a angústia. Eu estou chegando para poder tirar, aleluia, todo sofrimento que está tentando bater na tua porta. Eu estou chegando para tentar tirar toda a tribulação
de Comanábia. Jesus chegou para aquela mulher e disse: não chora. A Bíblia não relata, mas eu creio que aquela multidão deve ter perguntado: quem é esse homem? Da onde saiu esse homem para chegar no meio de um funeral, no meio de um enterro de uma mãe que está levando teu filho para ser enterrado? Eles não sabiam quem era aquele homem. Alabraçai de Comanábia. O Senhor está dizendo: os teus adversários, aleluia, não sabem quem está na tua vida. Os teus inimigos não sabem quem está na tua vida. Estão zombando, estão debochando de você, estão aguardando a desgraça chegar na tua casa. Está esperando você enterrar o teu filho, está esperando você enterrar teu marido, está esperando teu funeral. Mas Jesus está dizendo: ainda que esteja funeral preparado, eu estou chegando para repreender a morte, e ninguém na tua casa não desce sem permissão. Se você crê, levanta a tua mão para Deus, que aonde tem a morte vai ter tristeza, aonde tem a desespero vai ter paz, aonde não tem alegria, Glória, 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 glória a Deus. Deus, Ele levará alegria. Aleluia. O salmista Davi, ele disse uma certa vez: alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, você está na presença daquele que pode te dar tudo. Não só alegria, mas Ele pode te dar paz. Não só a paz, mas Ele pode te dar o consolo. Não só o consolo, mas Ele pode trazer a existência daquilo que não existe e começar a fazer aquilo existir na tua vida. Eu estou pregando um Deus, aleluia, que Ele vai dentro de um vale de osso seco e faz vida reviver. Alabra sube calabanda arábia. Deus está dizendo nessa manhã: alabra sube de Comanábia. O diabo tem tentado te abater, te envergonhar. O diabo tem tentado acabar contigo. O diabo tem tentado trazer situação e dizer para você: não tem jeito. Mas assim como eu entrei dentro daquele vale de osso seco, hoje eu entro na tua casa, na tua vida. Hoje eu entro no meio dessa multidão de pessoas que estão dentro da tua casa espiritual, de pessoas que estão, aleluia, prostradas espiritual. Hoje eu entro para levantar. Hoje eu entro para erguer. Hoje eu entro para levar vida daquilo que o diabo. Se você quer, levanta a tua mão para Deus, porque o dono da vida está aqui. O dono da vida está indo na tua casa. O Senhor está mandando dizer esta manhã: aquieta teu coração, porque eu ainda estou na presença. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Descanse. Glória, 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 glória a Deus. Ele ainda está contigo. Glória, 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 glória a Deus. Eliseu disse: Glória a Deus. O que é que tem? Glória a Deus. Aleluia. Declara, olha o que Eliseu disse para ela. Glória a Declara Jesus. o que tu tem em tua casa. Declara o que tu tem na tua casa. Declara. Glória, 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 glória a Deus. Ela disse assim: a tua serva não tem nada em casa. Glória, 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 glória a Deus. Ela disse assim: a tua serva, ela não tem nada em casa. Olha só, irmão, você está entendendo? Ela foi clara, ela foi aleluia, ela foi bem autêntica com Eliseu. Ela não ficou rodeando com o profeta. Ela disse: a tua serva. Então ela estava entendendo o quê? Que aquele homem que estava na casa dela representava a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela disse assim: a tua serva, ela não tem nada, aleluia, em casa, a não ser uma botija de azeite, aleluia,
e um pouco de farinha. Aquela mulher não tinha nada, ela estava desprovida de tudo, ela estava, aleluia, vazia. Irmão, aquela mulher estava numa situação, aleluia, de decadência, tanto espiritual quanto material. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Mas um profeta chegou ali, aleluia, para poder trazer o milagre. O profeta chegou ali para poder trazer a solução. Eu não sei como você, aleluia, chegou aqui hoje nessa manhã. Eu não sei como você, aleluia, deixou a tua casa. Talvez você veio aqui hoje, mas você deixou lá um mutirão, um caminhão de problemas na tua casa. Mas Deus está dizendo: de Calabandarábia, Alabra sub Calabandarábia. O Senhor está dizendo: eu estou visitando a tua casa, eu estou indo lá na tua casa para resolver o problema. Eu estou indo na tua casa, aleluia, para poder dar um basta naquela situação. Eu estou indo na tua casa, aleluia, para poder, aleluia, levar paz. Eu estou indo na tua casa para poder resolver o teu problema. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Falou: o que é que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Ela estava desprovida, ela estava sem nada. Aquela mulher, ela estava, aleluia, desprovida, caída em decadência espiritual, financeira. E eu creio também que, aleluia, material, moralmente. Porque quando a destruição vem, irmão, ela afeta toda a área da tua vida. Quando a decadência ela entra, ela afeta, aleluia, a área espiritual, ela afeta a saúde. Porque como que uma pessoa vai ficar feliz? Olha para um lado e para o outro, não tem nada para comer. Ainda olha teus filhos, aleluia, passando necessidade. E é o que estava acontecendo com a vida daquela mulher. E eu creio, aleluia, que os vizinhos talvez devem estar dizendo: aí, ó, é crente. Aí, ó, o marido era servo de Deus, mas está passando fome, está passando necessidade. O marido servia a Deus, e ela ainda no meio dessa miséria, dessa decadência, essa mulher, aleluia, está servindo a Deus, porque é assim que fica os do adversário. Fica espionando, tomando conta da tua vida, olhando, vigiando, aleluia, o que vai acontecer com você, para poder te julgar, para poder te apontar, para poder dizer que o Deus que você serve, aleluia, não vai fazer nada por você, para dizer que o Deus que você serve, aleluia, não está realizando nada. Mas é mentira do diabo, porque Deus está fazendo e está fazendo coisas grandes. É mentira de Satanás, porque Deus está realizando e está realizando coisas tremendas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Está fazendo coisa grande. Se você crê que Deus está fazendo coisa grande, levanta a mão da glória a Deus. Glória a Deus, Deus está aleluia, dizendo: aquela dívida tu vai pagar, glória a Deus, aposentadoria tu vai receber, aquela causa na justiça tu vai pegar na tua mão, aquela porta de trabalho tu abrir. Eu estou visitando a tua dispensa, a tua casa hoje, e na tua casa não vai faltar, porque, aleluia, sou eu, Deus, dono de prosperidade. E hoje eu estou entrando na tua vida para multiplicar tudo aquilo que o diabo roubou de você. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, tirou Jesus. tudo de Jó. Tirou filho, tirou saúde, tirou, aleluia, o dinheiro, acabou com tudo de Jó. Mas lá no livro de Jó, capítulo 42, Deus muda o quadro de vida de Jó. Lá em Jó, capítulo 42, Deus entra para poder virar a página da vida de Jó. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Aleluia, você, aleluia, Deus vai vir para mudar a página da sua vida. Deixa quem quiser falar mal, deixa quem quiser debochar, deixa quem quiser te criticar. Você não tem nada com ninguém, o teu negócio é com Deus. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Tu levantou a mão para aceitar Jesus. O teu negócio é com Deus, obediência é Deus, o teu caminho é para a casa de Deus. Deixa a família criticar, deixa a família se levantar, deixa o vizinho falar mal de você, deixa a pessoa te julgar, deixa as pessoas, aleluia, dizer que Deus na tua
tua vida. Aleluia, irmão, quanto mais, aleluia, eles falam, o Senhor está dizendo, é aí que eu vou trabalhar e vou te exaltar. Você não tem que dar obediência, satisfação a ninguém, porque o teu negócio é com Deus. Você tem que fazer que caminhar, é continuar caminhando, orando e buscando, é continuar acreditando, porque lá no livro de Hebreu a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas a certeza daquilo que nós esperamos. E eu entendo que se eu espero no Senhor, alguma coisa eu vou receber. Glória, 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 glória a Deus. Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Quem crê, levanta a tua mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. De verdade, alguma Aleluia, coisa que Deus está Jesus. dizendo vai acontecer. Glória a O que é Deus. que vai acontecer, pastora? Vai acontecer o que Deus fez na vida daquela mulher. O Glória que a vai Jesus. acontecer, pastora? Vai acontecer o que Deus fez na vida daquela viúva de Naim. Aleluia, Vai Jesus. acontecer o que, pastora? Vai acontecer o que o Senhor fez, aleluia, quando ele chegou dentro daquela cidade. Aleluia. Aquela mulher estava chorando, igreja. É Deus. Aquela mulher estava desesperada. Deus. Aleluia. Aquela multidão que estava ali com aquela mulher, nem todo mundo estava ali É para poder consolar ela, não. verdade. Você sabia que muitas das vezes muitas pessoas à tua volta te atrapalham de Deus operar milagre e maravilha? Verdade. Tem pessoas que adoram andar, aleluia, com gente pecada. Você vê que quando o Senhor ele chegou dentro da casa, aleluia, daquele homem por nome, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem chamado Jairo. É Jesus. Aleluia. Jairo, ele estava precisando de um milagre. E a Bíblia diz que Jesus chegou ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chegou ali e falou para Jairo e disse: Jairo, aleluia, tua fé te salvou. Aleluia, Deus Jesus. está dizendo: não perca a fé, não perca o ânimo. Continua acreditando, continua crendo. Aquela multidão que estava com aquela mulher, nem todo mundo ali estava ali de verdade para poder consolar ela. Estava ali, irmão, para poder ver a desgraça dela. Tem pessoas que ela tem o prazer de andar do teu lado para ver tua queda. Tem pessoas que têm o prazer de ter amizade com você, aleluia, enganando, mentindo, uma falsa amizade, que nada é para poder ver até onde você vai aguentar, que nada é para ver o que vai acontecer, aleluia, está de amizade com você, mas no fundo está dizendo: eu vou andar com ela para ver o que vai acontecer na vida dela, eu vou andar com ela para ver o que Deus vai fazer na vida dela, eu vou andar com ela para ver até onde ela vai suportar a luta, eu vou andar com ela para ver se verdadeiramente o Deus que ela tanto fala faz o milagre mesmo. Mas só, querido, louvado seja Deus, que aquela multidão teve que ver um milagre sendo realizado na vida daquela mulher, porque Jesus falou para ela: mulher, por que tu está chorando? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele disse: por que está chorando? Glória a Deus. Ele chegou diante daquele esquife e disse: manceba, a ti te digo, levanta! Deus está Aleluia, dizendo: Jesus. caído prostrado na tua casa, Deus vai levantar. Glória a Deus, Tem aleluia, alguém Jesus. morto espiritualmente na tua casa, Deus está dizendo: eu vou levantar. Glória a Deus. E ainda que esteja morto, como Jesus falou, viverás. Glória a Porque a Deus. morte para Jesus não é nada. Ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder de levantar. A Ana estava, aleluia, numa situação, aleluia, que todos olhavam para Ana e diziam: Ana está derrotada. Porque Ana, todas as vezes que chegava no templo, Ana chegava para chorar. A Bíblia diz que todas as vezes que Ana entrava dentro do templo, o profeta olhava para ela e dizia: tu está embriagada. E ela dizia: a tua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada de alma. Mas teve um dia que Ana chegou, tu está entendendo? Aleluia, teve um dia que Ana chegou no templo, aleluia, mesmo debilitada, cansada, abatida, fraca devido à luta, mas foi naquele dia que Ana não imaginava, foi que Aleluia, Ana foi Jesus. embora para casa com teu Samuel. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, vem todo
dia para o templo, vem todo dia para minha casa, vem todo dia para a igreja. Glória, 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 glória a Deus. De lado, os problemas dentro da minha casa estão querendo me parar. Não olha para o problema da tua casa, olha para Jesus. A doença está querendo me parar. Não olha para a doença, olha para Jesus. Aleluia, a miséria está querendo entrar, não olha para a miséria. Jesus, aleluia, olha para Jesus. Ai, decoma. Glória, 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 glória a Deus. Você está querendo me parar. Não olha para o problema financeiro, olha para Jesus. Porque se Ana ficasse dentro de casa e Ana, aleluia, não fosse para o templo, Ana não aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Ana, ela olhou para o Senhor. E foi naquele dia que ela estava já nas últimas, que o profeta Eli olhou para ela e disse: mulher, vai e seja abençoada. Deus está dizendo nessa manhã, é no dia que você não espera, é que Deus vai te abençoar. Por isso que Deus está dizendo, não para de buscar, não para de vir para dentro do templo, não abandona a casa do Senhor. Aleluia, aconteça o que tiver de acontecer. Aleluia, chova pedra, cai, aleluia, tempestade. Aleluia, cai, aleluia, vendaval. Deixa quem quiser, aleluia, parar. Mas Deus está dizendo, eu te chamei foi para marchar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Voltar para trás. Deus está dizendo, glória, 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 glória a Deus. Eu não vou mais para a igreja. Glória, 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 glória a Deus. Eu chamei para você marchar. Aleluia. Eu estou desistindo. Glória a Deus, eu vou aleluia, para a igreja, eu não Jesus. vejo nada. Mas Deus está Glória a dizendo, vem do Jesus. meu negócio com você é diferente. Aleluia. Sabe daquilo que eu tenho contigo. Glória a Deixa Deus. quem quiser dizer, hoje eu não vou. Mas Deus Glória a está dizendo, Deus, vem. aleluia. Porque enquanto você marcha, Glória, glória, glória a Deus. e você crê, levanta Glória a a tua mão, Deus. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem muita gente desistindo. Aleluia, Tem Jesus. muita gente desanimando. E Glória olhando a para Deus. trás. A Bíblia diz que Aleluia, aquela mulher Jesus. de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Deus está dizendo, continua marchando. Marcha, porque enquanto você marcha, a tempestade não entra na tua casa. Marcha, porque enquanto você marcha, a morte, aleluia, pode até ir na tua porta, mas entrar para tragar alguém da tua família não vai. Marcha, Aleluia, porque enquanto você Jesus. marcha, a miséria pode até querer, aleluia, tentar te envolver, mas eu, aleluia, sou o pão da vida. Marcha, porque, aleluia, a doença pode até chegar lá, mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que te sara. Marcha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Porque Deus. a causa pode estar até travada, mas Ele está dizendo, Glória eu sou a teu Deus. juiz, eu sou teu advogado, eu estou indo Aleluia, para travar Jesus. aquela causa, eu estou indo para bater o martelo, Glória a eu estou Deus. indo adiante daquele juiz, daquele advogado, e dizer para ele que eu sou o teu advogado, o teu juiz. Aleluia, Jesus. Se você crê, levanta a tua mão da glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Levanta a tua mão da Jesus. glória a Deus, se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia, Se coloca de Jesus. pé, diga assim, eu creio. Eu creio Senhor, que o Senhor, Ele é o meu juiz. Ele é o meu E juiz Ele é o meu advogado. e Ele é o meu advogado. Fecha teus olhos. Aleluia, Diga assim Jesus. comigo, ó. Então minha Alma canta-te, Senhor. tão grande és tu, tão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Tão Grande és tu, tão grande és tu. Vamos orar pelo nosso lar, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos levantar um clamor para Deus jogar esse gigante que tem lutado contra a tua família, todos dando glória. Glória, 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 glória a Deus. Pai, Meu Deus, aleluia, Senhor. clama Oh, pela tua Deus, vida, entrega clama minha pela tua mão, casa, mão. clama, irmão, clama, Senhor, minha clama. mão, O Senhor minha está mandando mão. você clamar. Entrega, Orianda, Senhor, Labraçuri, minha mão, Calabandará.
Senhor meu Deus e meu Pai celestial, a tua palavra foi pregada nesta manhã, meu Deus. Ah, Senhor, desde já eu quero te agradecer, porque eu creio no Senhor amado. O Senhor está trabalhando, meu Pai. Eu creio que o Senhor está pelejando, meu Pai querido. Eu creio no Senhor da glória. Ah, Senhor amado, Deus poderoso, que a morte não vai chegar nesta casa. A miséria está sendo repreendida. A tristeza o Senhor está jogando por terra. A falência o Senhor está repreendendo. Porque o Senhor é um Deus de surpresa. O Senhor chegou dentro da casa daquela viúva. O Senhor multiplicou o azeite dela. Multiplica o azeite dentro da casa dessa irmã. Multiplica a farinha, meu Deus. Multiplica a paz, a felicidade. Oh, meu Pai querido, Pai amado. Multiplica a união conjugal. Ó Deus da glória, Deus poderoso. Repreendo o demônio da morte, meu Deus. Repreenda, meu Pai, o espírito da contenda. O demônio da confusão, meu Pai. Faz uma verdadeira multiplicação. Ah, Senhor, dentro da casa dessa mulher. Na vida dessa mulher, na vida desse homem. Ai, decomana, bracheca, decomanai. Alabracheca, decalacheca. Alabrachubi, calabanda, labacandanai. Ó Deus, eu já posso sentir o Senhor multiplicando, meu Pai. Aleluia, na vida de muitas pessoas aqui. Ah, Satanás, você tem tentado envergonhar essa mulher. Você tem tentado envergonhar esse homem. Você tem tentado trazer vergonha. Você tem tentado trazer escândalo. Você tem tentado trazer situação para deixar essa pessoa batida, para deixar essa pessoa cabisbaixa, para deixar essa pessoa caída. Oh, aleluia, Jesus. Vai olhando, vai descendo pela tua casa, vai clamando pela tua vida financeira. Oh meu Deus, toca na vida financeira dessa mulher. Oh meu Deus, toca na vida, Senhor, sentimental, Senhor, toca na saúde. Toca, meu Pai querido, Pai amado. Toca nos negócios, toca na causa da justiça. Toca na aposentadoria, meu Deus. Toca na vida espiritual dessa pessoa. Oh, rabacanda, labacanda, nada. Oh, meu Deus, vai repreender esse demônio que tem afrontado a tua filha. Esse demônio que tem falado que a tua filha não vai conseguir. Oh, meu Deus, vai conseguir porque o Senhor está no controle, está no comando. Abençoa esta casa, esta família. Glória a Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bate as palmas da glória a Deus. Glória